Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos nos reunindo aqui mais uma vez nesta página virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso precisamos agradecer mais uma vez a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pelo dom da vida. Este Pai que constantemente, na sua infinita misericórdia e amor, nos concede oportunidades. E é por isso que, mais uma vez, nos encontramos aqui, usando estas oportunidades para a nossa melhoria, através do esclarecimento, esta busca constante por conhecer a verdade. Agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, conforme nós encontramos lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Jesus na condição de guia e modelo para toda a humanidade. E por isso, agradecemos a Ele por todos os ensinamentos que Ele nos deixou de forma exemplificada. Aos espíritos amigos também agradecemos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer também a vocês que constantemente estão aqui conosco para juntos estudarmos. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio da eternidade, como mais uma oportunidade. Então, hoje aqui nos encontramos para darmos continuidade aos nossos estudos do livro Luz Acima, de autoria do Espírito Emmanuel, ou melhor, de autoria do Espírito Humberto de Campos, em parceria com Chico Xavier. E hoje estudaremos o capítulo de número 27, que tem como título Tudo Relativo. Então aqui Humberto de Campos nos traz reflexões maravilhosas acerca deste tudo relativo. Mas antes de começarmos aqui estas reflexões, faremos mais uma vez leitura do livro Minutos de Sabedoria, Carlos Torres Pastorino, a mensagem de número 160, em que Carlos Torres Pastorino nos diz da seguinte maneira: não duvide do poder da bondade. Então aqui neste capítulo, Carlos Torres Pastorino nos fala sobre o poder da bondade. Não duvides acerca do poder da bondade, embora pareça que tudo está contra você. Mesmo que tudo pareça estar contra você, não duvide, não duvidemos do poder da bondade na nossa vida. Mesmo que todos não acreditem, mas você precisa continuar acreditando no poder da bondade, porque o bem sempre venceu e sempre vencerá. E aí ele diz ainda: um coração com Deus representa a maioria contra toda uma multidão desvairada. Então, um coração com Deus, sem sombra de dúvida, que é muito importante, conforme ele nos diz aqui, nos lembra que representa a maioria contra toda uma multidão que se encontra desvairada. E ainda ele acrescenta: a bondade praticada em todos os momentos é uma sementeira que nos garantirá colheitas de felicidade e paz. Então, se nós queremos uma colheita de felicidade e paz, plantemos sementes de bondade. E aí ele encerra dizendo: só quem planta bondade encontra dentro de si, força de viver com Deus. Por isso, use então, sem restrições, a bondade de seu coração. Use sem restrição, use sem moderação o poder da bondade que você tem, que eu tenho, que nós temos dentro do nosso coração. E aí fechamos este parêntese com Carlos Torres Pastorino,
para chegarmos nas palavras de Humberto de Campos, neste capítulo 27 do livro Luz Acima, que tem como título Tudo Relativo. Então aqui ele nos relata um ocorrido em uma reunião mediúnica, em uma comunicação de um espírito de sabedoria que nos traz ensinamentos e que em muitas situações, em muitos momentos, nós nos comportamos assim como este, que aqui recebeu este comunicado e se comportou desta forma, como se tudo fosse relativo. Então ele nos diz da seguinte maneira, que quando o espírito comunicante, cheio de boa vontade, acabamos de ler aqui a mensagem de Pastorino, onde ele nos fala de boa vontade. Então aqui este espírito comunicante, cheio de boa vontade, se referiu ao domicílio na vida extrafísica, ou seja, domicílio no plano espiritual, aquele que estava recebendo a comunicação por nome Rafael, um irmão que se caracterizava pelos primores da inteligência, objetou da seguinte maneira: casas no além? Que contrassenso! Então aqui ele recebeu a informação acerca de casas no além, ou seja, no extrafísico, e ele respondeu, ele questionou desta forma: casas no além, isto é um contrassenso, isto não existe. Leiamos as obras de André Luiz, principalmente ali começando com o livro Nosso Lar, que ele nos fala de uma forma farta e bem clara acerca destas cidades, e é lógico, essas cidades construídas e que são compostas por sociedades no plano extrafísico, consequentemente com as suas moradias. E aí diz Humberto de Campos que o mensageiro, não obstante, desapontado, registrou impressões da vida social no outro mundo. Então aqui mesmo aquele senhor, aquele irmão por nome Rafael, não acreditando na existência de casas no mais além, o espírito comunicante falou a ele e a todos nós de uma vida social no plano espiritual. Então, o mesmo cavalheiro ironizou sem pestanejar. Ora esta, sociólogos além-túmulo? Era o que nos faltava. Então ele também não acreditou nessa vida social no mais além. O emissário não desanimou, aludiu aos jardins que lhe cercavam a residência. Então ele falou acerca de residência, ele falou acerca de vida social e ele falou inclusive de jardins que cercava a sua residência. E aí Rafael questionou da seguinte maneira: que é isso? Indagou o investigador que apreciava o sarcasmo sem fim. Serão os jardins suspensos da Babilônia? Qual? Tudo mera ilusão. Depois de nossas roseiras espinhosas e de nossos adubos desagradáveis, não há canteiros de fluidos. Então aqui ele respondeu àquele espírito comunicante que não existia nada disso, mas além não existia isto. E aí Humberto de Campos nos diz que a entidade perseverante reportou-se aos institutos de ensino que frequentava. No entanto, o malobreiro deu-se pressa em considerar. Então, o comunicante, o espírito comunicante, também informou a Rafael acerca de institutos de ensinos no plano espiritual, que inclusive ele, o espírito comunicante, frequentava e que estudava constantemente. Mas só que Rafael também não acreditou. Quantos de nós que ainda não acreditamos? E aí ele questiona, ele faz esta colocação ao espírito comunicante: se os mortos estiverem sujeitos a luta estudantil, estamos francamente perdidos. E aí diz Humberto de Campos que o comunicante ainda não desistiu, passou a dizer da expectativa sublime que alimentava, aguardando a esposa querida, além do sepulcro.
Então aquele espírito comunicante falou a Rafael que inclusive estava aguardando a esposa no mais além, que ainda estava encarnada aqui no plano físico e que ele a aguardava no mais além. No entanto, o companheiro irreverente, entretanto, fez-se ouvir na mesma inflexão de zombaria. Deliciosa mentira! Onde já se viu o casamento na esfera das almas? Então ele fez esse questionamento: onde já se viu o casamento na esfera espiritual? Isto é pura mentira. Mas como nós sabemos hoje, através da doutrina espírita, aqui Humberto de Campos traz apenas uma narrativa de um que não acredita, dentre milhares que não acreditam nisso, que não existe uma vida social, não existe estas uniões no plano espiritual, não existem casas no plano espiritual, que isto é tudo mentira. Na verdade, se assim podemos nos expressar, o que é mentira é o que nós vivemos aqui no plano físico. O que é relativo é o que nós vivemos aqui no plano físico. No plano espiritual é a vida real, é a vida verdadeira do espírito. Tudo que nós temos aqui no plano físico é uma cópia imperfeita do plano espiritual. E aí ele diz na sequência da seguinte maneira, ainda Humberto de Campos, que aquele espírito comunicante na condição de portador da mensagem, ele não desfaleceu, comentou os problemas do corpo sutil que lhe servia, agora a consciência, enumerou as facilidades e os obstáculos que o defrontavam, mas o fraternal inquisidor observou cético. Então aqui ele falou acerca do corpo que ele utilizava no plano físico ou no plano espiritual. Porque como nós sabemos, a doutrina espírita nos mostra isso de uma forma muito clara, que o molde que nós usamos aqui, como neste corpo físico, ou melhor, o corpo físico, ele foi moldado pela mente, ou seja, pelo espírito, que o espírito tem um corpo e que este corpo ele serve de molde para este corpo físico nosso, esse corpo físico grosseiro, porque o espírito também tem este corpo físico que também é matéria, só que uma matéria em um estado mais rarefeito do que esta matéria grosseira que nós temos aqui no plano físico. Então aqui ele faz referência a um corpo físico que ele utilizava no plano espiritual. Mas só que Rafael também não acreditou e disse: espírito não tem corpo. Simples fantasia. Presenciamos fenômenos de puras impressões alucinatórias. Então, se você é médium vidente, se você vê espírito, vamos colocar esse espírito entre aspas, em verdade você não está vendo o espírito, porque o espírito é luz. Quando você vê uma forma humana, aquele é o corpo do espírito. Você não está vendo verdadeiramente o espírito, mas sim o corpo do espírito. Então aqui o espírito comunicante ainda segue esclarecendo da seguinte maneira, conforme Humberto de Campos anotou aqui, que o prestimoso mensageiro do mais além, este mensageiro das boas novas, que vinha do reino espiritual, despediu-se daquela reunião, despediu-se de Rafael, e ante os colegas curiosos e inquietos, o remitente analista esclarecia enfaticamente. Então aqui, o espírito comunicante, aquele mensageiro do mais além, ele resolveu dar por encerrada ali aquela reunião, dar por encerrado aqueles esclarecimentos e retornou para a sua verdadeira morada, o plano espiritual. E aí, Rafael começou na sua fala com aqueles encarnados que estavam ali naquela reunião da seguinte maneira: mais objetividade, nada de ilusões, sou um homem que sabe julgar. Então ele falou àqueles que estavam ali juntos com ele naquela reunião que ele era bastante objetivo, não usava de ilusões
e que sabia verdadeiramente julgar. Após o incidente, afastou-se do grupo de trabalhadores do bem. Afirmava-se demasiadamente realista para aceitar, sem maior exame, as descrições dos desencarnados. Situava a concepção doutrinária num campo de absoluta transcendência. Então Rafael resolveu sair daquele grupo de estudos acerca do mundo espiritual e não quis mais participar. Devotados amigos, diz Humberto de Campos, muitas vezes rogaram-lhe a volta aos estudos, parentes interpunham recursos afetivos a fim de que retornasse ao estudo salutar, aquele esforço da crença religiosa e também da crença raciocinada. Todavia, foi Rafael impermeável a todas as ponderações. E aí ele diz na sequência: deem à matéria o que é da matéria, e ao espírito o que é do espírito. Então assim falava Rafael e rematava orgulhoso em si: não se esqueçam de que sou um homem que sabe julgar. No entanto, o tempo passa para todos e chega o momento em que temos que deixar este corpo físico, e assim aconteceu com Rafael, que veio, porém, o minuto em que foi arrebatado da vida carnal, desalentado, aflito, estabelecia a própria identidade no íntimo, não conseguiria eliminar o desejo louco de regressar aos negócios, regressar às suas atividades aqui no mundo físico. Meditava na justiça divina. Então, ao desencarnar, ele viu que a sua vida continuava. E aí ele meditava acerca da justiça divina. Concluía que prejudicara a si mesmo. Então ele chegou à conclusão, de uma forma até rápida no plano espiritual, que aquele comportamento dele aqui na Terra prejudicou a ele próprio, não se dera a observação da verdade. Talvez pudesse prover-se de melhores recursos em benefício da paz interna. Então ele chegou à conclusão que as escolhas que ele fez aqui na vida física não lhe auxiliou ou não lhe auxiliaram para lhe prover de recursos em benefício da sua própria paz interna. E aí diz Humberto de Campos que a aproximação de iluminado mensageiro no plano espiritual sustou-lhe a marcha dos pensamentos, contemplou o esperançoso e pediu com respeito. Então aproximou dele, Rafael, já espírito desencarnado, um mensageiro de luz. E aí ele implorou ao mensageiro da seguinte maneira: benfeitor divino, acudi-me, dizei-me onde está a minha propriedade terrestre? Então ele queria saber do mensageiro divino onde estava a propriedade terrestre. Ele achou que ainda era proprietário ou que um dia teria sido proprietário de alguma coisa aqui na Terra. O interpelado respondeu com benevolência: propriedade sua? Que enorme equívoco! E aí ele questiona, Rafael questiona: e o meu corpo físico, onde ele está? Interrogou Rafael, choroso. E aí o anjo benfeitor, o espírito amigo, respondeu a ele: seu veículo de carne, agora, meu amigo, é simples fantasia. O seu veículo de carne já não lhe pertence mais. Ele foi apenas um instrumento que você teve à sua disposição provisoriamente no plano físico. E aí diz Humberto de Campos que Rafael ainda questionou: e os meus bens? O emissário sorriu e ajuntou: se seu tesouro não está guardado no espírito imperecível, suas vantagens de outro tempo não passavam de ilusão. É por isso que Jesus nos chama atenção para aquela necessidade de guardarmos tesouro no céu e não tesouro aqui na terra, onde a traça corrói, a ferrugem consome, o ladrão rouba. Exatamente isto que o espírito amigo respondeu a Rafael: se o seu tesouro não está guardado no espírito, o resto tudo é ilusão.
E aí Rafael questiona aquele benfeitor: minhas apólices de seguros, meus títulos, onde elas estão? Onde estão as minhas riquezas materiais? E aí o espírito responde: para impressão de alguns anos, ou seja, a apólice de seguro, os títulos que nós damos tanto valor aqui na Terra, servem apenas para impressão do nosso nome, ou de valores monetários por alguns anos, enquanto nós nos encontramos aqui. E aí Rafael questiona: e os meus filhos? Onde estão os meus filhos? E aí o benfeitor responde a ele, que com certeza responde a todos nós. Os nossos filhos, ou aquelas criaturas que nós julgamos ou classificamos ser nossos filhos, eles, em primeiro lugar, são filhos de Deus. São filhos de Deus antes de serem encaminhados à nossa paternidade ou maternidade provisória. E aí Rafael questiona: e onde está a minha mulher? Onde está ela? E aí o espírito amigo responde: sua companheira associava-se com renúncia e bondade ao seu destino, mas nunca foi a sua escrava, ou seja, não somos proprietários de ninguém. Nós estamos apenas em companhias das pessoas, elas servindo de companhia para nós, servindo de professores, de professoras, assim como nós, na condição de professores, ora alunos. E aí diz ainda Humberto de Campos: oh, que horror! Gritou Rafael, apavorado: como entender tudo isso? E aí diz Humberto de Campos: quem estará sob o domínio de simples impressões? Os que partem da terra ou os que por lá se demoram? Os que morrem ou os que vivem? Quem realmente está nesta condição de simples impressões? Onde está o relativo? Onde está o verdadeiro? E aí Humberto de Campos encerra esta belíssima narrativa e esclarecedora também, dizendo o seguinte, que o benfeitor sorriu de novo e concluiu: consulte a própria consciência. Como você sempre disse quando estava na Terra, você é um homem que sabe julgar. Então, se você, homem ou mulher, aqui ele fala homem no sentido genérico, se você realmente sabe julgar, preste atenção nos seus julgamentos. Será que você está julgando de forma correta? Ou será que eu, você, nós estamos julgando as coisas com o olhar de Rafael, dando tanto valor às coisas relativas aqui deste mundo, em detrimento daquele valor que deveríamos dar às coisas que permanecerão conosco quando daqui formos chamados de volta para o plano espiritual, quando daqui formos convidados a nos retirar e voltarmos para casa. O que nós estamos construindo como verdadeiro patrimônio, o que nós estamos colocando em nossa bagagem, simbolicamente falando, em nossa bagagem, para levarmos conosco nesta viagem de regresso à nossa verdadeira morada. Porque, sem sombra de dúvida, que estes recursos materiais, essas posses materiais que nós damos tanto valor aqui na Terra, são tudo relativos. Então, que possamos construir patrimônios verdadeiros, patrimônios que levaremos conosco para onde formos, que são verdadeiramente nossos, a nossa herança. Paz aos nossos corações e muito obrigado pela companhia de todos e de todas. Recebam o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. E até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir, quando aqui pretendemos voltar a nos reencontrar para darmos continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões, esta busca constante por conhecer a verdade. Até breve, meus irmãos e irmãs.